Galera, sejam bem-vindos ao quinto dia de Veda e hoje eu vou falar sobre Na Natureza Selvagem, do Jon Krakauer, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Esse livro conta a história real do Chris McCandless, que é um jovem que depois que ele terminou a faculdade, ele largou a família, pegou o carro dele e saiu pela estrada para viver o mundo de acordo com as próprias regras. Ele era anticapitalista, então quando ele terminou a faculdade, ele pegou os fundos dele financeiros e doou para uma instituição, saiu com o carro velho dele e foi viver, assim. O carro não durou muito tempo, então ele passou muito tempo a pé, pegando carona e tal, mas ele passou mais ou menos 2 anos migrando de cidade em cidade, de povoado em povoado, conhecendo pessoas diferentes, convivendo com pessoas diferentes, até que ele decidiu dar o grande passo seguinte e passar a viver no Alasca durante alguns meses, vivendo apenas daquilo que a natureza dava pra ele. E essa não seria uma história muito incomum se o Chris McCandless não tivesse morrido durante essa aventura no Alasca. Eu tô contando esse spoiler logo de cara porque esse livro aqui já fala isso no primeiro capítulo, e como ela é uma história real, então não precisa nem ficar fingindo muito isso. O Chris morre durante essa aventura nele no Alasca, e é por isso que esse livro existe, por isso que essa história é contada, e eu vou falar tanto do livro quanto do filme que saiu, que foi dirigido pelo Champagne. Mas o filme eu vou falar lá no final, eu vou começar falando do livro em si. A primeira coisa que a gente precisa falar é que o tal do Jon Krakauer, que é o autor do livro, ele é um jornalista. Quando o Chris McCandless morreu, a revista Outside pediu uma matéria pra ele, fazendo um perfil desse jovem. Como ele tinha cortado os laços com a família, ninguém tinha notícia dele, o Jon Krakauer teve que fazer um esforço de reportagem e reconstruir os passos do Chris McCandless durante o último ano, e transformar numa matéria que explicasse um pouquinho como que foi a vida daquela pessoa, por que ele foi parar no Alasca e como ele morreu. O Jon Krakauer ficou tão envolvido pela história que ele decidiu pesquisar mais, correr mais atrás da história e acabou compondo esse livro aqui. E pelo que eu falei, esse livro não é nenhuma biografia de fato, ele é mais um livro-reportagem, porque ele traz muita coisa de apuração, de informação sobre os lugares que o Chris passou, até porque a passagem dele por esses lugares é uma passagem muito incerta, assim. Você sabe mais ou menos por onde ele passou, algumas pessoas que ele conviveu, mas você não sabe exatamente qual foi a rota dele. E essa construção do Chris McCandless aqui nesse livro é feita através de relatos. É como se fosse em qualquer biografia mesmo. Pegou todos os relatos de pessoas que conheceram o Chris, pegou informações sobre os locais que ele passou, e o Jon Krakauer fez um esforço grande de juntar isso tudo, né, pegar esse personagem que nem era tão importante, ter uma historinha mais ou menos mesmo, e transformar nesse livro aqui. Eu não vou falar do personagem em si agora, não vou fazer julgamento nenhum sobre ele, eu vou deixar pra fazer isso quando eu for falar do filme, então eu vou falar mais de como o livro é construído. Essa apuração que o Jon Krakauer fez trouxe muita informação acerca da personalidade do Chris, e ele coloca isso aqui no livro de uma forma muito legal, reconstruindo os passos do Chris. Não é uma construção cronológica, igual eu falei, o livro começa com o Chris morrendo, pra depois contar um pouquinho da vida dele, falar os lugares que ele passou, as pessoas que ele conviveu, então não é uma ordem cronológica, mas faz muito sentido aqui dentro a forma como ela é construída. Você vai sabendo aos pouquinhos as coisas do Chris, e você vai construindo um caminho junto com ele, você vai percebendo a identidade dele a partir de como as outras pessoas o viam. E o Jon Krakauer faz algumas coisas interessantes aqui também, ele não traz só a história do Chris. Pra explicar um pouquinho o gosto que o personagem tem pela aventura, ele conta também a própria história, que ele foi alpinista por um tempo, antes de se dedicar ao jornalismo, e também conta a história de pessoas que se aventuraram pelo Alasca, se aventuraram por outros lugares e acabaram perdendo a vida igual o Chris. Só que esse excesso de detalhes que ele conseguiu durante a apuração, às vezes deixa o livro um pouquinho mais maçante, porque ele dá muito detalhe geográfico, muito detalhe assim, que talvez não fosse tão necessário pro andamento da história, mas ele coloca aqui dentro como uma forma de, sei lá, incrementar e não perder aquela apuração toda que ele fez, sabe? Eu, como jornalista, eu entendo a dor de perder uma apuração bem feita, então nem julgo tanto assim, mas tem horas que o livro peca um pouquinho nesse excesso de informação que talvez não fosse necessário. Além disso, o Jon Krakauer não exclui a figura dele aqui dessa história. No início até ele fala um pouquinho que ele vai tentar tirar a figura dele aqui da história, mas ele não consegue. Ele tá presente o tempo inteiro como narrador, como o jornalista que apurou aquelas informações, então não dá pra dissociar a figura que é construída do Chris aqui da figura do Jon Krakauer. Até porque no capítulo final, o Jon Krakauer vai pro ônibus mágico, que é esse ônibus que tá aqui na capa do livro, né, e que é icônico no filme também, e que é o ônibus onde o Chris McCandless morreu. Então o Jon Krakauer volta pra esse lugar aqui no Alasca, e junto com ele vai o pai e a mãe do Chris. Então é uma cena muito tocante, uma cena muito bonita, na verdade, assim, da forma como os pais se despedem do filho, apesar de tudo que o filho fez, né, então apesar dele ter abandonado a família, não ter mandado mensagem nenhuma, coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, mas apesar de tudo isso, os pais vão lá fazer uma despedida tocante pro filho deles, e é
é bonito, sério. E o jornalista não consegue tirar o corpo aqui da reportagem de fato. Ele não consegue sair daqui, fazer uma coisa mais, eu vou falar imparcial, mas entendo que imparcialidade não existe no mundo do jornalismo. Não tem essa coisa de imparcialidade. Mas ele propõe no início tirar o corpo fora, mas ele não consegue. E é difícil mesmo tirar o corpo fora de uma história dessa daqui. É um envolvimento muito grande e principalmente porque os depoimentos aqui são a grande força do livro. Tem vários trechinhos do diário que o Chris escreveu durante o período que ele ficou longe da família, tal, que ele ficou pela estrada, mas o que mais conta aqui nesse livro são os depoimentos. Principalmente depoimentos das pessoas que passaram algum tempo com o Chris. E aqui destaca um depoimento que vem depois que ele fez a reportagem para a revista Outside, que foi de um velhinho que mandou uma mensagem falando: olha, eu preciso conversar com quem fez essa matéria. Eu conheci o Chris e eu deixei ele lá no Alasca. Então é um velhinho que teve uma ligação muito próxima com o Chris. Ele tinha perdido a família dele inteira, a mulher e a filha dele, se eu não me engano, tinham morrido num acidente enquanto ele estava fora na guerra, eu acho. E ele gostou muito do Chris, ele se ligou à personalidade do garoto, curtiu a companhia dele, queria que ele continuasse com ele, né, assim, na cidade, na casa dele. Mas não, o Chris queria viver a aventura na Alasca e o velhinho nunca mais teve chance de poder falar com o Chris. Mas ao contrário, o Chris mandou uma carta muito bonita pra esse velhinho. A carta tá nesse livro aqui, não tá no filme, tá só aqui nesse livro, então é muito legal poder ler isso aqui também, pra poder ver, né, como é que foi, o que o Chris falou. E no final de tudo, o Jon Krakauer ainda faz meio que uma defesa do Chris McCandless. Na época da revista Outside, na época da matéria, muita gente desceu o pau no cara, falando que ele era inconsequente, que ele morreu, que ele foi estúpido na hora da morte, que aconteceu muita coisa ruim e que era culpa dele. E o Jon Krakauer meio que tenta fazer uma defesa dele aqui, falar que, olha, o Chris fez tudo certinho, ele morreu por uma infelicidade mesmo, podia ter acontecido com qualquer um. E isso é, de novo, o jornalista não conseguindo tirar o corpo fora aqui da matéria, não conseguindo tirar o corpo fora da história que ele passou um bom tempo apurando. Então, pra finalizar, eu tenho que falar do filme também. Eu vou deixar o livro um pouquinho de lado, vou falar só do filme agora. O filme foi lançado em 2007 e é dirigido pelo Champagne, né? O Champagne que tem 2 Oscars como ator, um pelo filme Sobre Meninos e Lobos e o outro pelo filme Milk. E o filme é lindo, o filme é muito bonito, na questão de direção ele é bonito, os cenários são muito bem feitos, a fotografia do filme é muito bonita e a trilha sonora é fodarástica. A trilha é composta pelo Ed Vedder, então é uma das trilhas que eu sempre ouço por acaso, assim. Eu falo, ah, vou ouvir uma trilha sonora hoje, qual que eu vou ouvir? De vez em quando eu tô lá escutando a trilha de Na Natureza Selvagem. There are people in this world who go looking for adventure. Christopher McCandless was searching for himself. E sério, são canções muito marcantes, o filme tem cenas muito marcantes, mas eu tenho um problema muito sério com ele, e é a figura do Chris McCandless. Eu já assisti o filme 2 vezes. A primeira vez que eu assisti, eu odiei completamente, principalmente por causa da figura do Chris. Agora eu li o livro e assisti o filme logo em sequência, o que amenizou muita coisa pra mim, então eu entendo um pouco da atitude do Chris, embora eu não concorde com ela. Tirando isso, a parte técnica do filme é muito boa mesmo, então eu não vou ficar entrando muito em detalhes nela, e é hora de eu falar do personagem mesmo, do Chris. A principal diferença do filme pro livro é que o filme é completamente baseado na visão do Chris. Como o livro tinha pouquíssima possibilidade de fazer isso, a única possibilidade que o livro tinha era dos diários, o filme consegue recriar bem essa parte. Ele consegue dar humanidade para um personagem que a princípio poderia parecer detestável, ele consegue deixar ele muito agradável. O livro também deixa, assim, eu não vou falar que o livro não deixa, porque o livro a todo momento fala que o Chris era uma pessoa ótima de se conviver. Todo mundo que passava perto dele gostava do Chris. Então assim, o Chris é uma pessoa boa. Embora, aí entra o ponto que eu acho principal pra mim e que me faz desgostar do personagem, não desgostar do filme ou desgostar do livro, mas desgostar do personagem, que é o egoísmo dele. Ele ser contra o capitalismo, querer viver completamente sem dinheiro, poder fugir das regras e fugir completamente da sociedade, pra mim é de um egoísmo tão grande, porque ele não pensa nas pessoas ao redor. E aqui eu tomo muito o lado dos pais do Chris e principalmente da irmã dele. A todo momento, no livro e no filme, mostra que o Chris era muito ligado à irmã dele. Aos pais nem tanto, mas muito à irmã. E nesse tempo todo que ele passou fora de casa, ele mandou 0 recados pra casa, tanto pros pais quanto pra irmã. E nesse meio do caminho você vê que as pessoas que ele encontrou na estrada, ele mantinha correspondência frequente com elas. E como é que faz um cara que foge de casa sem dar notícia nenhuma, larga as pessoas que mais amam ele na vida, larga a irmã que ele gostava demais, largou pra trás e não deu mensagem nenhuma pra ela, não deu sinal de vida nenhum. Sério, é muito inexplicável
inexplicável isso, eu não consigo entender esse lado do personagem, e isso me faz ter ódio dele desde o início, assim. Ódio é muito forte, né? Mas me faz desgostar das atitudes dele desde o início. Sem falar que o motivo dele fugir de casa e meio que fugir dos pais é que ele descobriu que o pai dele, quando ele começou a namorar a mãe dele, ainda era casado e tinha um outro relacionamento, né? Então o pai dele cometeu um adultério. O Chris simplesmente não consegue lidar com isso e corta completamente os laços. Pô, que é motivo mais fútil que esse? Tipo, descobrir que o pai foi bígamo por um tempo e depois casou com a esposa, né? A esposa atual dele, teve 2 filhos, constituiu uma família nova. Sério, é muito classe média sofre, se eu pudesse definir assim. Eu não consigo entender muito bem o Chris e é por isso que eu não gosto tanto do filme assim. Como o livro tem uma pegada diferente, uma pegada mais jornalística, e aqui entra o meu lado jornalista falando também, eu gosto dessas histórias, eu comecei a pensar em como tinha sido feita a apuração dessa história. Pra mim é uma apuração muito bacana, é um levantamento de informações que é muito difícil de ser feito, porque nem o detetive particular conseguiu localizar o Chris durante o período que ele ficou sumido, e o jornalista foi lá e conseguiu meio que recriar os passos dele. Então assim, é muito incrível o trabalho de apuração, eu gostei demais do livro. O filme eu também gosto bastante dele, principalmente da parte técnica. Meu único problema é com o personagem, aí desculpa, eu não consigo gostar dele de jeito nenhum. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e a gente tá no meio do Veda. É vídeo todo dia durante o mês de abril. Se você leu o livro, comenta aqui embaixo pra mim o que você acha dele. Se você viu o filme também, comenta aqui embaixo, me fala o que você mais gosta, o que você não gosta, o que você acha das atitudes do Chris, e a gente vai conversando aqui nos comentários, beleza? Um beijo e até amanhã, porque amanhã tem vídeo de novo. É Veda. Cansei de falar isso, mas é Veda, tem vídeo todo dia.